Salve, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Me chamo Diego. No vídeo de hoje vamos analisar MXRF11, né? Um fundo imobiliário aí que é bem queridinho pelos investidores, tem uma grande quantidade de pessoa física e a cotação dele é baratinha, então acho que é por isso que a maioria das pessoas aí tendem, né? E também tem muitos vídeos no YouTube a começar a fazer seus aportes aí nesse fundo imobiliário, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, fica comigo até o final do vídeo e bora lá! Bom, já estamos aqui com a página do Investidor 10 aberta, MXRF11, então você vai aí no Google, né, isso, e procura MXRF11 Investidor 10, você vai cair nessa página daqui. Como eu falei, né, a cotação ela é barata, é uma cotação bem baixa, né, digamos assim, R$ 10,69. Isso daqui é bem atrativo para os investidores que estão começando agora na bolsa de valores, né, principalmente aí para quem quer uma renda aí recorrente, por exemplo, que é a questão dos fundos imobiliários que pagam todo mês os dividendos. Isso daqui se torna bem baratinho e aí acaba atraindo muito a visão aí dos investidores justamente por conta do valor da cota. Normalmente as pessoas não querem pagar caro, né? Isso, então ela tem aquele sentimento de pagar caro ou pagar barato e ela olha uma cotação dessa e olha, por exemplo, um HG LG11, ela vai preferir o de R$ 10,69. Beleza? Mas tem alguns detalhes que a gente precisa deixar claro nesse vídeo daqui. E também no final a gente vai ver aí quanto precisamos com relação a dinheiro para a gente começar a gerar uma cota desse fundo imobiliário todo mês e fazer aquela famosa bola de neve, não é isso? Beleza. MXRF11, R$ 10,69 de cotação. Nos últimos 12 meses, fez o pagamento de 12,91% e tem um PVP, preço sobre valor patrimonial, de 1,08. Isso daqui significa que o mercado aí está identificando que esse fundo ele está acima, né, do valor patrimonial dele, ou ele teve uma certa valorização, digamos assim, ou ele está um pouco mais caro do que deveria. Então, lembrando que isso daqui é uma fração, né? E como é que se comporta aí uma fração? O denominador ele sendo maior do que o numerador vai fazer com que o valor desse resultado, dessa fração, digamos assim, ele seja mais alto, né? Então, por exemplo, se o preço ele é R$ 10 e o valor patrimonial é R$ 10, o nosso preço sobre o valor patrimonial daria 1. A partir do momento que o valor patrimonial começa a aumentar e o preço não acompanha, esse resultado ele vai dar abaixo de 1. Então a gente entende que ele está descontado, digamos assim, que o fundo imobiliário ele está com um desconto ou está barato, digamos assim, depende de outras análises também. Mas é mais ou menos por aí. Liquidez diária, né? Aqui não preciso nem falar, porque esse valor aqui de liquidez diária ele é absurdo. 12,56 milhões. Então, independente da quantidade de cotas que você comprar, você vai conseguir vender, você vai conseguir achar aí um comprador e um vendedor para fazer sua operação. Nos últimos 12 meses teve uma variação aí de 21,75% para mais. Então, nos últimos 12 meses, esse fundo imobiliário ele se valorizou. Até aqui ele é perfeito, certo? Show de bola. Vamos descer aqui um pouquinho. Só excluir aqui. Opa, vamos descer aqui um pouquinho. E aí, a gente tem aqui, ó, nos últimos 5 anos, né, a cotação do MXRF11 de forma ajustada. Essa cotação de forma ajustada, ela representa a cotação com relação a desdobramentos, algum ajuste que teve, por exemplo. Então, por isso que você vê esse gráfico um pouco diferente. Se você colocar a cotação padrão, você vai ver que ele começou ali em torno de R$ 100, digamos assim. A cota dele começou em torno de R$ 100. E aí ele veio caindo e aí ficou lá nos R$ 10 e agora ele está procurando uma certa alta. Quer ver? Ó, vou colocar aqui para vocês.
para a gente poder comparar. A cotação padrão, tá vendo? Lá atrás, se você for ver, ele começou bem caro e aí abaixou até os 10 e ficou. E aqui ele dá uma explicação. A cotação padrão é ajustada por desdobramentos, grupamentos e bonificações. A cotação ajustada é ajustada por desdobramentos, grupamentos e bonificações e proventos. Então aqui ele inclui os proventos, trazendo assim o ganho real, valorização mais proventos de quem investiu no ativo. Então, se você faz mais sentido você olhar isso daqui. Se você começou a investir aqui em 2020 e aplicou os proventos até hoje, digamos assim, a tendência é que você esteja com essa curva, né, de capital aqui, então a cotação ajustada aí é mais interessante para a gente ficar vendo. Descendo mais um pouquinho, a gente tem aqui, ó, se você tivesse investido R$ 1.000 há 5 anos, você teria 1.574. Isso daqui também acaba batendo o CDI, que a gente vai ver mais abaixo. Aqui tem algumas informações do fundo imobiliário, com relação ao setor, né, com relação à média dos fundos imobiliários, por exemplo. Então aqui a gente vai ver algum comparativo, certo? Valor patrimonial por cota, R$ 9,93 e o valor da cota, R$ 10,69. Isso daqui é do próprio fundo, ainda não é comparativo, mas é do próprio fundo. E mais abaixo a gente vai ter mais um pouquinho. Preço sobre o valor patrimonial, como eu falei, 1,08. E aí, número de cotas, ó, quantidade de cotas emitidas, então muita gente está colocando dinheiro aqui e o valor patrimonial 2,85 bilhões, quase chegando a 3, beleza? Vamos fechar e descer mais um pouquinho. Vale lembrar que esse fundo imobiliário ele é do tipo papel. Último rendimento aí, ó, 11 centavos, então por cota ele tem um pagamento mensal de 11 centavos. Aqui, ó, média do tipo de segmento. Isso daqui é interessante. Comparando o MXRF11 com a média, né, dos indicadores de FIIs do tipo papel e do segmento híbrido, ele fez esse comparativo aqui para gente, o próprio investidor 10. Então o MXRF11 ele tem um preço sobre valor patrimonial de 1,08, comparado com a média 0,97. Então isso significa que tem fundos aí que são de papel, por exemplo, que tem um preço sobre valor patrimonial com um certo desconto. A gente precisa só procurar e encontrar. Valor patrimonial, 2,85 bilhões, comparado com a média, 169 milhões. Então, você vê aí que ele está bem fora da média, né? Bem fora do comum, digamos assim, até pela popularidade que esse fundo ele pegou, certo? Que ele tomou. MXRF11 pagou nos últimos 12 meses 12,91%. A maioria dos fundos vai ficar entre 10 e 12. E aí você vê aí que na média ele coloca aqui 10,48. Beleza, valor patrimonial por cota. Então, seria R$ 9,93. Comparado com a média aí, a gente tem 101,48. Por que 101,48? Porque muitos fundos eles vão possuir aí uma cota de R$ 100, digamos assim, R$ 98, R$ 90, R$ 110, 105. Então essa média ela fica aqui nos 101. Fica um pouco diferente, né, com relação ao valor patrimonial aqui por cota dele, que fica R$ 9,93. Mas quanto a isso, não precisa se preocupar, certo? Rentabilidade, a gente consegue aí dizer que a rentabilidade dele no último mês foi praticamente 3%, aí em um ano 21%, né, praticamente, e em 5 anos 57%. Então o fundo imobiliário ele vem crescendo aí nos últimos 5 anos. Show de bola? Aqui tem mais algumas informações sobre o yield, e aí dividend yield na média de 5 anos, né, pagou 12,37, o que é ok, e continua pagando aí nesse ano 12,91, então o que é ok também, nem muito nem pouco, beleza? Mais algumas informações sobre os dividendos, você vê aí que ele paga 0,11, 0,11, 0,12, ele fica nessa faixa, 0,10, mais ou menos aqui, de uma forma geral. E aí a gente tem um comparativo com o CDI e alguns outros índices também. Você vê que ele está bem deslocado aqui em cima comparado ao CDI aqui embaixo. Então, se você investir em XRF11, você está ganhando din-din, beleza? Vamos descendo.
tá aqui os comparativos, ó. MXRF11, e aí contra o IPCA, o IVVB11, né, o CDI, o IBOV. Então você percebe aí que a gente estaria ganhando dinheiro, certo? Só não estaria ganhando aí do IVVB11. Não, desculpa. A gente estaria ganhando do IVVB11 também, mas vamos colocar aqui nos últimos 5 anos, ó. Colocar aqui nos últimos 5 anos para a gente fazer um comparativo desde lá de trás, porque faz mais sentido, ó. Então aí, ó, MXRF11 contra IVVB11. Você vê que lá atrás o IVVB11 ele se comportou bem melhor, né? O CDI ele ficou ali em R$ 1.400 e a gente tem uma diferença aí do MXRF11 ainda querendo ou não positiva. Com relação a small caps, a gente não teve uma valorização muito boa. Então isso significa, né, que entre escolher empresas small cap, por exemplo, seria interessante a gente escolher o MXRF11. Lembrando que a small cap ela tem um potencial de crescimento, de valorização, né, digamos assim, muito maior. Então, às vezes a ação ela tá ali R$3 e de repente ela pode ir ali para R$6, subindo 100%. O que a gente não vai ver no MXRF11. Isso é bem diferente nos fundos imobiliários, eles são bem mais lentos, certo? Mas vale a pena deixar essa ressalva aí, porque você pode equilibrar, né? Lembrando que não é uma recomendação de compra, mas você pode equilibrar em um fundo imobiliário com empresas small caps, por exemplo, e empresas também mais perenes aí do mercado, para poder fazer aquela balanceada na carteira. Temos um comparativo do MXRF11 com alguns outros fundos imobiliários, beleza? E aqui do tipo híbrido, ó, fundo de papel e segmento híbrido. A gente vê aí que o CACR, né? CACR não, CACR11 pagou aí nos últimos 12 meses 16% de dividendos e o dividend yield do MXRF11 12,91. Então a maior diferença que além, por exemplo, do valor patrimonial, né, que é bem diferente, mas se você for olhar a cota de um, R$103, eu acho. Se você for olhar a cota do outro, R$10 e pouquinho. Então, entre esses dois, qual você prefere investir? Esse que está R$100 ou de R$10 que você consegue comprar mais cotas? O pessoal vai querer o que consegue comprar mais cotas, até porque é mais baratinho, beleza? Vamos olhar mais algumas informações aqui embaixo sobre o MXRF11. O fundo imobiliário MXRF11 ele tem uma taxa de administração e possui atualmente um preço sobre o valor patrimonial de 1,08, um dividend yield de 12,91. Beleza? O que é que o fundo imobiliário de papel faz? Aqui tem a descrição, caso você queira saber. Então, os fundos de papéis são aqueles que não realizam investimentos em imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário. Por exemplo, dívidas, né, daquele imóvel, como letras de crédito hipotético, LCI, letras de crédito e letras hipotecárias, LH, os certificados de recebíveis também, que são os CRIs, e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários. Então você percebe que ele tem 3 imóveis aqui que ele faz seus investimentos, todos locados em São Paulo, esse edifício e mais esses outros condomínios aqui. Isso é importante a gente falar justamente porque são 3 imóveis em São Paulo. Então, por exemplo, se acontece algum tipo de problema com relação a esses imóveis, essa vacância, digamos assim, ela acaba se tornando alta, o que pode fazer com que o fundo imobiliário ele caia bastante. Então, o fundo imobiliário de papel ele é um pouco diferente do de tijolo, né? Porque ele trabalha com recebíveis ou debêntures, ou, por exemplo, o LCI ali, relacionados aos imóveis. Então, como o próprio nome diz, são papéis. De repente acontece alguma coisa com esses imóveis, sei lá, cai uma pedra aqui nesse imóvel, e aí isso aqui vai refletir bastante na cotação do fundo imobiliário. Então vale a pena você ter atenção a isso e sempre fazer aquela diversificação, beleza? Bom, vamos agora para o simulador, né, que é o Magic Number. Basicamente é um simulador que você vai colocar a cotação, vai colocar o código do fundo imobiliário e vai colocar também vai colocar o código do fundo imobiliário e aí ele vai calcular para você o Magic Number, que seria a quantidade
de cotas que você precisaria ter, ou de valor investido que você precisaria ter, justamente para todo mês gerar uma cota a mais daquele fundo e poder comprar ela só com os dividendos, beleza? Opa, não foi MXRF11, não calcular aqui. E aí ele fala aqui, ó, você precisa de 97 cotas do MXRF11, um investimento de 1.036 para alcançar o ganho mensal de R$ 10,69 e você comprar uma nova cota todo mês e começar a fazer aquele efeito bola de neve. Então perceba que para você começar aí nesse fundo imobiliário, esse é o detalhe, né? Por ele ser barato, com R$ 1.000 você consegue comprar uma cota todo mês, basicamente falando, né? Então isso é interessante porque você pode começar, se você for seguir realmente o que você está querendo, né, fazer, você pode investir esses R$ 1.000 e todo mês aí, ao longo do ano, você teria comprado 12 cotas, né? Digamos assim, na teoria você teria comprado 12 cotas, só com rendimento, e aí no próximo ano você talvez compre uma cota e meia, obviamente que não vai conseguir, mas uma cota e meia em janeiro, porque agora você tem 97 cotas e mais 12, né, do ano anterior. Então o valor ele começa a aumentar e começa a fazer a bola de neve. Beleza? Espero que tenha ajudado. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí se você tem MXRF11 e se para você vale a pena investir nesse fundo imobiliário aí no longo prazo. Tamo junto, valeu, falou e até a próxima.